Já está mais que comprovada a relação entre o hábito de fumar e vários tipos de câncer. No entanto, milhões de pessoas não conseguem se desligar do cigarro. A legislação avança restringindo a propaganda, proibindo venda em diversos locais e alertando com imagens nos versos das embalagens. Mas essas medidas não têm sido suficientes. Para falar sobre esse tema, Cidadania recebe Mariana Pinho, mestre em Saúde Pública e coordenadora da ACT Promoção da Saúde. Seja bem-vinda, Mariana. Olá a todos os espectadores aí da TV Senado, é um prazer estar aqui. E, Paulo, é importantíssimo falar sobre esse assunto, por mais que as políticas públicas tenham alcançado importantes números, importantes medidas, é super atual falar do controle do tabaco. Mariana, o Senado, quase 20 anos atrás, ele assinou o a Convenção Quadro e Controle do Tabaco. O que significa isso? O que essa convenção implica você tomar parte disso? A Convenção Quadro é um instrumento fortíssimo que foi discutido na OMS, foi o primeiro tratado internacional de saúde pública, hoje conta com mais de 180 países signatários, isso quer dizer que são mais de 180 nações comprometidas com o controle do tabagismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo está comprometido com proibir o cigarro, proibir o tabagismo? Não. Está comprometido com a saúde pública no que se refere à exposição, consumo, produção desses produtos. Então, esse texto do Tratado Internacional, ele tem medidas para enfrentar, para reduzir a oferta, tem medidas para provocar a redução da demanda e também de cooperação técnica. Então, são vários artigos que discorrem sobre isso, tratamento do fumante, questão de preços, publicidade, embalagem, como fazer a regulação desses produtos. Então, são várias medidas e que, desde a década de 90, a OMS vinha discutindo o que fazer com essa doença, que é uma dependência química, e que é fator de risco para uma série de outras doenças, ou seja, são consequências devastadoras, né, tanto com consequências ambientais, não só de saúde, econômicas e sociais, que precisava de um tratado, né, de um comprometimento das nações, dos países para enfrentar, né, para saber como lidar. Então, esse é o tratado que a gente chama esse nome, né, Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E a gente acabou no dia 27, no dia 27 de novembro, completou 20 anos que o Senado Federal ratificou o tratado. Isso quer dizer, né, assim, depois de passar por um longo período de discussão, foram 2 anos de discussão no Congresso Nacional, o Senado, então, compreendeu que era importante, que era relevante para o desenvolvimento, proteção da saúde pública, ratificar esse tratado. Essa luta é uma luta multifacetada em muitas frentes. A luta para a redução do consumo do tabaco no mundo inteiro, e aqui no Brasil é importante porque a cada dia morrem 447 pessoas. São 173 mil pessoas a cada ano que morrem em decorrência do hábito de fumar. Mariana, você é coordenadora da ACT Promoção da Saúde. É uma organização não governamental, mas eu não consegui perceber o que significa essa sigla, ACT. E você podia explicar para a gente? No final desse ano, agora no próximo mês, a gente completa 19 anos de atuação. E esse ACT, quando a gente foi fundado, era Aliança de Controle do Tabagismo. Então, até no momento que estava se discutindo como implementar, como avançar no controle do tabaco no Brasil, é que surgiu a Aliança de Controle do Tabagismo, a ACT. Mas desde 2013, 2014, nós ampliamos o nosso escopo de atuação. Então, a gente passou a incorporar outro fator de risco das doenças crônicas não transmissíveis, que está relacionado aí com a alimentação. Então, a gente apoia medidas políticas públicas, não só de controle do tabaco, mas também da promoção da alimentação saudável e adequada. Mais recentemente, incorporamos também o controle do álcool. Então, o ACT acabou, todo mundo já chamava a organização de ACT, né, na sigla da Aliança de Controle do Tabagismo, mas acabou se tornando o primeiro nome da nossa organização.
e como a gente incorporou outros fatores de risco, então viramos de 2014 para cá a ACT Promoção da Saúde. Uma das frentes em que vocês exercem essa função de estar sempre vigilantes e tentar modificar em prol da saúde da população é a frente jurídica, nas leis, né? De que maneira essas leis têm evoluído no país nas últimas décadas? Porque a gente teve a proibição da propaganda, a gente teve uma maior proibição de venda para menores, enfim, de uma forma ou de outra avançou. Mas parece que de 2016 para cá não houve tantos avanços assim. Você podia explicar isso para a gente? Claro, Paulo. Vale até resgatar um pouquinho o papel do Brasil na discussão do tratado internacional, porque o Brasil ele não só implementou medidas de controle do tabaco depois que ratificou. Isso não é verdade, é justamente o contrário. O Brasil contribuiu muito na discussão porque já tinha políticas implementadas, né? Algumas estavam incipientes, mas já tínhamos algumas políticas implementadas. E quando a gente ratificou, isso acelerou alguns processos, como, por exemplo, né, a gente ratificou em 2005, mas a gente já tinha a restrição de propaganda em alguns horários e tudo mais. Mas, de fato, o grosso, né, das medidas legislativas, e daí eu estou falando de leis mesmo, ela aconteceu alguns anos atrás. Mas a gente tem uma atualização, por exemplo, de medidas regulatórias, que daí quem faz é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Isso a Anvisa sempre busca atualizar, né, ou trazer, né, atualizar o contexto regulatório para regular os produtos fumígenos, né, que são os produtos de tabaco aí usados não só para fumar, mas também. Então, a gente teve um grande resumo, para além do que você falou, né, a gente tem a ampliação, porque no final dos anos 90, né, a gente tinha proibição de fumar em ambiente fechado, mas permitia o que a gente conhece de fumódromos. E daí, com a atualização dessa lei, que é de 96, em 2011, cancelou, proibiu a previsão legal dos fumódromos, mas só em 2014 que, de fato, ela foi implementada. Né? Então, não pode fumar em ambiente total ou parcialmente fechado. Quando a gente fala parcialmente, se for, inclusive, fechado pelas laterais. Né? Se tiver céu aberto, mas se for um ambiente com paredes, não pode fumar. Então, isso é um avanço importante. Tem até iniciativas, por exemplo, municipais, que proíbem também fumar em parques e jardins frequentados por crianças. Isso também já é um avanço, nem sempre, né, de competência aí federal. A gente tem atualização das advertências sanitárias, né? Até nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, acabou o prazo para as empresas atualizarem os rótulos de advertências sanitárias, que são aquelas imagens que tem em todo o maço de cigarro, né, que cumprem um papel importantíssimo, não só de alertar para o fumante os malefícios, mas também... Acabou o prazo para que haja obrigação da exibição dessas imagens? Não, acabou o prazo, desculpa. Passa a ser obrigado que as novas advertências estejam em todas as embalagens. Teve um período de transição. Então, hoje, no mercado brasileiro, não tem nenhuma embalagem antiga, com advertência antiga. Todas as embalagens têm que ser com advertência nova, que é um conjunto novo, que vai ficar rodando por 2 anos, e daí adverte não só o fumante, mas também o não fumante, que é um potencial fumante, né, para que ele não se sinta atraído por aquele objeto, né, porque os maços de cigarro, né, as embalagens dos produtos de tabaco, hoje no Brasil, é a única exceção de propaganda. Então, porque a lei federal, quando ela foi alterada, ela proibiu toda e qualquer forma de propaganda, exceto a exposição das embalagens no ponto de venda. Então, assim, ter advertências fortes, efetivas, para afastar o desejo por ter aquele objeto, né, por torná-lo atraente, as advertências cumprem esse papel. E as advertências, até aproveitando a oportunidade, nessa nova roda de advertências novas, foram desenvolvidas advertências exclusivas para os pontos de venda. Então, ele pega ali pessoas que
que não são o alvo, né, de mensagens para deixar de fumar, né, pare de fumar, se você continuar fumando, os prejuízos são esses, mas para alertar outros benefícios, como impacto ambiental, financeiro. Então, ela trouxe essa novidade. E eu deixei por último uma medida importantíssima, que não estou dando o exemplo de todas, né, mas a medida mais importante e isolada de controle do tabaco é a questão tributária e fiscal e de preço, né? Ela é a medida que mais causa um resultado rapidamente no percentual de fumantes e em outros aspectos. Então, assim, a discussão nos últimos anos da reforma tributária, quando ela finaliza aprovando o imposto seletivo para produtos de tabaco, além de outros imposto produtos, do mal, né? ela é uma O imposto do mal. o imposto seletivo, a gente não costuma falar, né, usar esse nome, porque assim, é um imposto que ele tem um objetivo importantíssimo, que é diminuir o consumo, né? Tem gente que chama ele imposto do pecado, mas ele não é, a gente não costuma usar essa palavra, porque primeiro que é uma dependência, né? E o objetivo é desestimular o consumo desses produtos, né? Então aí a aprovação do imposto seletivo de cigarros, refrigerantes, né? E outros alimentos que fazem mal à saúde, como agrotóxico, foi um grande avanço, pensando aí no recorte do controle do tabaco. Agora, a gente sabe que uma das maneiras mais efetivas de você pressionar é elevar o preço do cigarro, elevar o preço do produto, né? Mas só que, segundo dados de vocês mesmos, da ACT Promoção da Saúde, há 4 anos que os preços se mantêm estáveis, enquanto o salário mínimo aumentou e o referencial que hoje, com o salário mínimo, que compra 20% a mais cigarros do que 4 anos atrás. Então, o que acontece do ponto de vista da legislação hoje? Como é que nós estamos com relação aos outros países? Qual o percentual que o Brasil cobra pouco imposto ou muito imposto? Essa é uma discussão que não é fácil entender mesmo, Paulo. Eu vou tentar aqui trazer para vocês, porque é uma discussão importante, relevante, não é uma discussão exclusivamente econômica, ou seja, que considere arrecadação, como eu falei, ela tem um impacto fortíssimo, né? Quando você eleva o preço e eleva alíquotas e a carga tributária, tem um efeito importantíssimo para a saúde pública. Mas como é que funciona essa matemática para os produtos de tabaco? De fato, quando a gente olha para os produtos de tabaco, o principal produto aqui no Brasil é o cigarro, então vou falar mesmo do cigarro. Quando a gente olha, o Brasil até cumpre com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a questão da carga tributária, que é aí em torno de 75%. Só que, lamentavelmente, essa carga tributária ela não se reflete no preço do produto. E a gente teve, em 2011, uma política muito exitosa de aumento do IPI na época e também uma proposta do preço mínimo, a política de preço mínimo dos cigarros. O que isso significava? Significou que lá em 2011 haveria um aumento durante 5 anos de 50 centavos no preço final para o comprador do cigarro, para o fumante. E a gente observou, né, ao longo desse período, que conforme ia aumentando o preço mínimo do cigarro, junto com a política do aumento do imposto, ia diminuindo a prevalência de fumantes. Ou seja, é o efeito imediato e relevante para a saúde pública e também para a arrecadação, mas eu estou falando também da saúde pública. Ele causou um efeito imediato. E o último aumento imposto aí por uma lei, pelo decreto, foi em 2016. Aí de 2016 até o final do ano passado, quando teve uma nova publicação sobre o preço mínimo, o preço ficou estagnado. A indústria não teve interesse em aumentar, isso é importante também ser dito, não teve uma atualização da política tributária do cigarro, o preço ficou estagnado, mas o poder de compra do brasileiro teve um aumento. Então, esses cigarros, eles ficaram mais acessíveis, apesar do preço estar igual. Então, foi um ano que a gente também
observou o efeito disso no percentual de fumantes brasileiros. Também teve uma estabilização no percentual de fumantes brasileiros. Aí vale fazer uma comparação também, né? Porque o maço de cigarros, ou alguns chamam carteira, um maço de 20 cigarros aqui no Brasil, ele é vendido por menos de $1, maço da marca mais consumida, né? Enquanto nos outros países da Europa, dos Estados Unidos, tudo acima de 8, 10 dólares, é uma diferença de preço absurda, né? Tem países que cobram aí $20 na carteira com 20 cigarros, que geralmente é a forma como é vendido, que são as embalagens com 20. E dados recentes do relatório da Organização Mundial da Saúde, lançado esse ano, mostram que na região das Américas, né, o cigarro brasileiro é o terceiro cigarro mais barato. Ou seja, o cigarro mais barato, os dois primeiros é Paraguai e Cuba. Então, assim, o fato de ainda assim a gente estar lá, né, a carga tributária ser elevada, tem uma dinâmica interna no país que permite que o cigarro seja barato e esteja acessível, né? E daí a gente vê que a acessibilidade acaba atingindo aí, daí causando e incrementando ainda mais essas disparidades sociais e econômicas do país, ou seja, está mais acessível às pessoas de classe de renda mais baixa, né? Então, é importantíssimo. E essa tabela, que considera aí que achou o terceiro cigarro mais barato da região das Américas, ela já foi considerando o aumento que aconteceu ano passado. Mas o aumento que aconteceu ano passado, ele tinha um espaço para ser ainda um aumento maior. Né, assim, se tivesse sido uma atualização considerando outros índices, o índice do IPCA, por exemplo, né, ou então a mesma forma como aconteceu no período de 2011 a 2016, a gente poderia ter encontrado, por exemplo, um cigarro a R$12, né, e não aí no preço que foi proposto, né, que foi aí R$6. Então, assim, a gente ainda tem oportunidade, tem espaço, considerando, né, atualização e ajustes que a Receita pode levar isso adiante, que é uma discussão completamente independente da reforma tributária. Então, assim, totalmente está na mão do governo federal aproveitar essa oportunidade de manter essa atualização dos preços de cigarro, importantíssimo. A indústria do tabaco, a indústria brasileira do tabaco, também se queixa da concorrência de outros, dos cigarros contrabandeados vindos ali da tríplice fronteira, né? Se queixa da concorrência porque, pelo menos teoricamente, esses cigarros contrabandeados seriam mais baratos. Então, ou seja, mas eu acho que do ponto de vista da posição de vocês, isso não faz muita diferença não, né? Olha, o comércio ilegal do cigarro é um problema. Né, assim, ele tanto é um problema como tem previsão naquele tratado internacional, na Convenção Quadro, para enfrentar o mercado ilegal. É o artigo 15 da Convenção Quadro, que é o comprometimento dos países a enfrentar o comércio ilícito desses produtos. E foi discutido também no âmbito dos países que são parte da Convenção Quadro, vou chamar aqui de mini tratado, porque é um tratado filho, né? Então, só quem faz parte, quem ratificou a Convenção Quadro, ratifica o protocolo para a eliminação do comércio ilícito dos produtos de tabaco. Então, assim, ele também é um tratado internacional para tratar exclusivamente do mercado ilegal, do enfrentamento ao mercado ilegal. A gente precisa lembrar que, assim, os produtos de tabaco, o tabaco ele é um produto único, né? Que quando consumido de acordo com a orientação do fabricante, mata 2 em cada 3 dos seus usuários, né? Em razão de ter fumado, né? De ser fumantes. E o mercado ilegal, o produto contém tabaco, né? Ele entra no país de forma ilegal, ou ele é feito igual uma marca que tem registro, essa não, mas ele faz mal igualzinho um produto que está regulado, que tem registro. Né? Então, assim, o produto em si, ele é muito similar, né? Precisa de o Brasil e os países vizinhos, você citou a tríplice fronteira, mas assim, principalmente o Paraguai, precisa conversar, precisa estabelecer mecanismos importantes
para que, por exemplo, né, a questão da diferença de preço, isso é importantíssimo ali entre os países, porque facilita mesmo a circulação, a entrada ilegal de produtos do Paraguai para cá. Né? Mas ainda assim a gente encontra alguns produtos que entraram de forma ilegal um pouco mais caro do que o do próprio preço mínimo. Então, assim, precisam ser enfrentadas, é um assunto relevante, mas ele não deve se sobrepor, né, a dimensão do mercado ilegal ao avanço de outras medidas de políticas públicas, de saúde pública. Não é por conta do mercado ilegal que se vai deixar de avançar na política de preço mínimo. Não é por conta do mercado ilegal que vai se deixar de avançar em advertências mais eficazes. Então, assim, é bastante cuidado. Tem que enfrentar o mercado ilegal, tem lá o tratado internacional, do qual o Brasil também é parte, e precisa implementar e avançar em medidas para também conter esse fato. De todas as maneiras, uma certeza é que o que a indústria recolhe em impostos não retribui nem de longe o que o país gasta com tratamento de câncer de pulmão e outros tipos de câncer, não é isso? Não, dados que a gente até pretende atualizar nos próximos dias, e daí vou compartilhar oportunamente aí com a TV Senado, a gente vai atualizar esses dados, mas dados até hoje a gente tem que a arrecadação federal, né, de impostos federais é de 8 bilhões, é uma quantidade significativa, né, mas a carga do tabagismo para a sociedade é muito, mas muito superior. Né? A gente está falando aí uma carga de 112 bilhões de reais. Eu estou considerando o tratamento de doenças tabaco-associadas e estou falando também de aposentadorias precoces ou mortes precoces, né? Assim, por incapacidade que leva. E se a gente agregar isso, que são estimativas que também existem, né? De cuidadores, pessoas que deixam de ir para o mercado de trabalho formal e passam a cuidar de pessoas que adoeceram, que ficaram incapacitadas, ainda se soma aí mais 40 e tantos bilhões de reais. Ou seja, mesmo quem não fuma, mesmo quem nunca fumou, quem já também paga por isso, porque essa é uma carga para a sociedade brasileira. Então, existe uma diferença muito grande, é uma conta que não fecha, né? Se a gente comparar 112 com 7, é uma conta que não fecha. Qual a posição de vocês com relação aos vapes, aos cigarros eletrônicos? Que eles alegam, quem defende os cigarros eletrônicos, acha que é um passo para você se ver livre do cigarro tradicional de nicotina. Qual a posição de vocês? Uma última pergunta aqui. Eles são produtos que também são vendidos pela indústria do tabaco, isso muitas pessoas não sabem disso. Então, as indústrias de cigarro também produzem cigarros eletrônicos, mas não são apenas. Não só a gente, mas as próprias empresas reconhecem os prejuízos à saúde desses produtos e a gente reconhece que a Anvisa determinou, por evidências científicas, né, livres de conflito de interesse, de que deveria manter a proibição desses produtos, né? Proibição, e daí quando eu digo, não é proibição de fumar, né? Não é crime fumar, né? Não é uma droga ilícita, mas é proibido vender, importar, transportar, fazer propaganda, armazenar e distribuir esses produtos. O que isso quer dizer? A Anvisa concluiu que, diferente do que muitas pessoas pensam, esses produtos não tem evidências que comprovem que esses produtos auxiliam o processo de cessação de fumar, né? Ou seja, as pessoas consomem o cigarro, vão usar isso e daí vão parar de consumir nicotina. Não há evidências robustas que afirmem isso. Né, isso é um ponto. Eles podem ser porta de entrada para o cigarro convencional, ou seja, começa a fumar no final de semana, o vape e acaba indo para o cigarro, que é mais barato, né, e causa dependência. E o mais relevante, assim, eles contêm nicotina e que causa dependência. E causar dependência não é um fato isolado e que, mas aí a dependência trata com o tratamento do fumante. Não, mas é a dependência da nicotina que faz a pessoa ficar exposta por anos e anos a todas as outras substâncias que tem nesses produtos. E daí desenvolver precocemente uma série de outras doenças, né? E doenças associadas a esses produtos são principalmente do sistema cardiovascular, então aumenta significativamente a problemas cardiovasculares. E, infelizmente, a gente tem visto, independente de ser em países que liberam ou não esses produtos, ou seja, não quer dizer que
que é um problema de países que não permitem a comercialização desses produtos, são jovens adoecendo. São jovens tendo problemas pulmonares, tem casos até de transplante de pulmão em pessoas jovens, ou seja, os jovens estão adoecendo. O que acontece diferente com o cigarro, onde a maioria das pessoas começa a adoecer com mais de 20 anos de tabagismo, ou seja, numa idade avançada, infelizmente a gente está vendo jovens, e reforço aqui, de países até mesmo onde a venda é permitida, adoecendo por conta do consumo desses produtos. Então, a gente, né, segue aí apoiando a resolução da Anvisa de manter a proibição desses produtos por conta, né, dessas inúmeras evidências sobre diversos aspectos. Mariana, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Espero que você volte sempre e que vamos torcer que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e cuidem da própria saúde, deixando o tabaco, qualquer forma de tabaco de lado. Obrigado. Obrigada, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.